Saiu sim, já foi dito aqui, a pesquisa do Instituto Quest sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Como nós dissemos anteriormente, esta pesquisa da Quest e a que sairá amanhã do Datafolha, elas nos garantirão o norte da sucessão municipal, porque elas, sem dúvida, deixarão bem claro quais os candidatos que terão chances reais de irem ao segundo turno. A eleição em Fortaleza, pelos números das pesquisas, já está definido que será definida no segundo turno. O primeiro turno da eleição, todos os candidatos serão votados pelos eleitores de Fortaleza no dia 6 de outubro. E os dois mais votados irão para o segundo turno da disputa, que acontecerá no último domingo de outubro, 27. Aí sim, a disputa eleitoral fica encerrada. Também haverá segundo turno, sem dúvida, no município de Caucaia. O Ceará tem apenas 2 municípios com condições de realização de segundo turno, porque nesses 2 municípios o eleitorado supera a casa dos 200 mil. Só com o município com mais de 200 mil eleitores é onde pode ocorrer o segundo turno. Pois bem, na pesquisa Quest, os números já estão totalmente diferentes de todos os que foram apresentados até aqui. Por quê? Claro, nós vimos dizendo isso, porque o eleitorado começou a conhecer de fato os candidatos. Porque a propaganda eleitoral, já no seu 10º dia, está surtindo efeito. Ela tem um poder avassalador na disputa em qualquer município brasileiro. Pois bem, já há alguns dias da propaganda eleitoral, os números estão refletindo o que os eleitores estão percebendo já agora. Podem ser alterados. Uma campanha eleitoral bem disputada, uma semana, ela pode modificar todo o cenário. Aquele candidato que tinha a perspectiva de ser eleito pode vir a ser derrotado. Uma semana é o suficiente para mudar uma realidade. Embora não seja fácil, os números das últimas pesquisas antes do dia 6 de outubro, dos institutos, por exemplo, como o Quest, o Datafolha, o IPEC, vão refletir os números que sairão das urnas, se não os números reais, mas bem aproximados. Na pesquisa do Quest, publicada ontem, o capitão Wagner, do União Brasil, continua liderando com 24 pontos percentuais. Ele perdeu alguns pontos. O deputado federal André Fernandes, do PL, passou para o segundo lugar, com 21 pontos percentuais. Teve uma subida significativa e divide o segundo lugar com o deputado estadual Evandro Leitão, também com 21 pontos percentuais. O prefeito José Sarto conseguiu 18 pontos percentuais, teve uma queda significativa. Eduardo Girão
aparece com 2%, e Técio Nunes, que é do PSOL, Eduardo Girão é do Novo, e o Técio Nunes, do PSOL, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Esses números nos levam a admitir que o capitão Wagner, mesmo que venha a perder algum outro percentual mínimo possível, ele continuará sendo o favorito, um dos favoritos para o segundo turno da disputa. Não poderíamos dizer que o segundo nome para o segundo turno seja André Fernandes, Evandro Leitão ou José Sarto, porque entre eles há realmente um empate técnico, como também há empate técnico em relação ao capitão Wagner, mas os 3 pontos percentuais a mais o distancia de certa forma. Esse crescimento do André Fernandes e do Evandro Leitão pode ser o entendimento do eleitor de que eles sejam realmente candidatos do Jair Bolsonaro e do Lula. Pode ser. Nós já havíamos admitido, lá no início da campanha, que a campanha só seria diferida lá para os últimos dias, porque se os eleitores poderiam entender que Lula e Bolsonaro estariam diretamente ligados a 2 candidatos aqui em Fortaleza. E se eles estivessem realmente ligados aos 2 candidatos, essa campanha seria polarizada entre os 2 candidatos. Eles não estão, eles têm os candidatos. O Lula tem o Evandro como candidato e o Bolsonaro tem o André Fernandes como candidato. Mas eles não vieram participar da campanha como se admitia. Eles estiveram aqui apenas uma vez em campanha propriamente dito. O reflexo do entendimento do eleitor de que eles são os padrinhos desses 2 candidatos, óbvio que veio com a propaganda eleitoral. Esses números de hoje, com os números que surgirão na sexta-feira, porque o Instituto Datafolha começou a entrevistar os eleitores de Fortaleza ontem, 11, e concluirá hoje para a pesquisa ser publicada sexta-feira, 13, amanhã. Então, poderá ter algum reflexo na participação de Lula e Bolsonaro, ainda nessa reta final da campanha, motivado pelos números dessas 2 últimas pesquisas, desta do Quest, que nós estamos anunciando agora, e a de amanhã do Datafolha. E se eles realmente vierem mais uma vez a Fortaleza, esses 2 candidatos, o André Fernandes e o Evandro Leitão, têm muita chance de irem realmente para o segundo turno, deixando de lado o capitão Wagner e o próprio prefeito Sarto. Sem dúvida, hoje, Sarto e capitão Wagner estão torcendo para que Lula e Bolsonaro continuem com uma certa distância da campanha eleitoral, como estiveram até aqui. O certo é que, com os números de amanhã, nós poderemos já antecipar o nome do segundo candidato a prefeito de Fortaleza, que disputará o segundo turno. Hoje, o capitão Wagner tem um desses 2 lugares. Amanhã, não se sabe, os números do Datafolha podem até indicarem diferente, mas vamos primeiro aguardá-los para emitirmos opinião lá na frente. O Instituto Datafolha está entrevistando
800 e tantos eleitores de Fortaleza. É o número que o Instituto entende ideal. O Quest foi 900 eleitores. Os dois institutos têm políticas diferentes de entrevistas com os eleitores, mas os dois são dois institutos respeitados que temos no país, junto ao IPEC, o terceiro, que ainda deve fazer pesquisa, porque o IPEC, o antigo IBOP, sempre trabalhou com a Globo e, consequentemente, com a sua afiliada aqui em Fortaleza. Ontem nós não tivemos oportunidade de comentar os episódios lamentáveis que aconteceram em parte da cidade de Fortaleza no dia anterior, ontem, quarta-feira. Na terça-feira, a população do bairro do Pirambu viveu momentos de intranquilidade total, viveu momentos pavorosos. Isso em razão de uma desocupação de um terreno que estava sendo feito na madrugada de terça para quarta, e houve lá briga, como nós estamos vendo aí nessas imagens, e inclusive uma pessoa foi morta, uma senhora ou uma senhorita de apenas 28 anos de idade. Por conta dessa desocupação, que, segundo as informações, estaria sendo feita pela empresa proprietária do terreno. Veja bem, em pleno século XXI, ainda se faz justiça com as próprias mãos. Proprietário, e fazer uma desocupação com seguranças privados. Cadê a segurança pública? Cadê o Estado? Cadê o Estado? Por que ele não recorreu à justiça, e se o terreno é realmente dele, e a invasão, e estava havendo a invasão, a justiça decidiria decretando um mandado de garantia da propriedade, mas o proprietário contratar seguranças para desocupar o terreno é uma agressão ao Estado. É uma agressão ao Estado. E o Estado aceitar isso é um Estado vencido. Nós não podemos aceitar que a unidade federativa cearense, o Estado do Ceará, esteja vencido, porque era a segurança do Estado se a Justiça tivesse mandado desocupar o terreno, garantir o direito da propriedade, não o proprietário ter que fazer justiça com as suas próprias mãos. Uma pessoa foi morta. Quem será o responsável? O proprietário? O Estado? Ninguém. Ninguém. E a família dessa vítima? E a família dessa? E a sociedade que é vítima também? Inacreditável. Até agora, a Secretaria de Segurança Pública não fez o seu dever, dizer à sociedade o que de fato aconteceu e por que ela estava fora desse trágico acontecimento. Muito bem, o governador Elmano de Freitas sancionou ontem uma lei de iniciativa do deputado de Assis Diniz, regulando essa história da cidadania cearense. Diz a lei, a lei é de número 19.034, ela foi publicada ontem. O que ela diz no seu artigo 1º? Fica alterada a redação do artigo 1º
da Lei 17.584, de 3 de agosto de 2021, 3 anos, que modificou a redação do artigo 4º da Lei 12.510, de 6 de dezembro de 1995, que estabelece normas para a concessão de títulos de cidadão cearense, passando a vigir com a seguinte redação: durante a sessão legislativa anual. A sessão legislativa, ela é dividida em... O período legislativo é de 4 anos, mas se divide em 4 sessões. Cada ano é uma sessão, um ano de uma sessão legislativa. Pois diz então a nova lei: durante a sessão legislativa anual, não serão concedidos mais do que 23 títulos honoríficos de cidadania cearense. 23 títulos a cada ano. O que significa dizer que na legislatura, nos 4 anos, os deputados podem doar, fazendo uma conta aqui direta, 92 títulos de cidadania cearense. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É uma farra de títulos de cidadania. É uma farra de títulos de cidadania. Se dá título de cidadão cearense, sem se fazer um estudo percussiente da vida do agraciado. Se dá título porque foi um empresário que montou uma empresa aqui, foi um empresário que já está há 10 anos na praça de Fortaleza ou de qualquer uma outra cidade do estado. Se dá título graciosamente. Se não, vejamos. Agora, no final de julho, ou no mês de julho, a Assembleia fez uma sessão solene, muito festiva, para entregar o título de cidadania ao ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Não se passaram 3 meses, o doutor Silvio Almeida, correto ou não correto, foi exonerado do Ministério da Cidadania. Por quê? Porque foi acusado de abuso sexual. Ministro da Cidadania, grande festa, sobretudo para o pessoal da esquerda. Uma das grandes defensoras do título, uma deputada estadual, não falou sobre a exoneração do ministro, sobre a acusação do ministro de abuso sexual no próprio ministério do presidente Lula. Esse título poderia ter sido evitado e o Ceará também não ter passado por esse constrangimento. Agora aumentou a farra. Os deputados podem conceder 23 títulos de cidadania por ano. É muito título. A eleição do novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, que tomará posse em janeiro, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, que substituirá o atual presidente desembargador Abelardo Benevides, assumirá o cargo em janeiro do próximo ano. Mas a eleição do seu sucessor já vai acontecer agora, no dia 10 de outubro. Ontem, o Diário
da Justiça Eletrônico publicou o edital de anúncio da data da eleição, 10 de outubro, e da abertura do prazo para inscrição de candidatos. A disputa já está avançada, mesmo sem nenhum desembargador inscrito para disputar a presidência. Mas nos bastidores a coisa já está ardendo, que nem a eleição para a Prefeitura de Fortaleza. Dizer da minha estranheza com essa convocação, essa notícia do comitê do candidato Evandro Leitão, dessa convocação para ele ir conversar com o presidente Lula hoje, por conta dos números da pesquisa Quest, conhecidos ontem no final do dia. Se assim for, o presidente deve estar conversando hoje com vários candidatos, seus aliados, que apareceram bem na pesquisa Quest. Outra estranheza é com relação à informação de que, como eu comentei ontem, de que o ministro Camilo Santana, que teria sido hospitalizado na terça-feira, depois de passar mal num voo entre Fortaleza e Brasília, ele ter sido hospitalizado, ele viajou na segunda-feira, e na terça-feira foi hospitalizado em São Paulo. Repetindo o que disse ontem, sem ter notícia de ter passado pela rede hospitalar de Brasília, onde tem bons hospitais, no hospital de base, onde o presidente da República, o Lula, o Bolsonaro, todos os outros presidentes da República costumavam ir, e mesmo passar pelo Serviço de Saúde do Planalto. Hoje a informação está registrada na página do Jornal O Povo, no Jornal O Povo Online, de que o ministro Camilo Santana poderá sair do hospital amanhã. Teria sido hospitalizado terça-feira e poderia sair amanhã. Diz a informação que o quadro de desidratação obrigou o ministro a tomar soro para hidratar. Estranho, né? Você ir para o hospital tomar soro. Estranho. O ministro da Educação está hospitalizado e o hospital não ter soltado nenhum boletim médico sobre a saúde do ministro, que o ministro podia também estar desidratado por conta de uma desinteria, e há necessidade de hospitalização, de 3 dias de hospitalização para essas situações, quando hoje os médicos querem tirá-lo do hospital a qualquer custo, com medo de o paciente ter uma infecção hospitalar? Estranha essa informação. Será que o deputado Evandro Leitão não foi visitar o ministro da Educação? E se de fato realmente ele está hospitalizado por uma situação diferente dessas relatadas? Porque, infelizmente, os políticos tentam nos enganar respeitando as honrosas exceções. As honrosas exceções. Os políticos tentam nos enganar de todo modo, até com relação ao estado de saúde dele. Nenhum político confirma que está doente, ou nenhuma vírgula. Temos que destacar as honrosas exceções. Tem alguns sérios que dizem, sim, estou doente, estou com isso, aquilo outro, estou me tratando, é sério, não é sério, mas a maioria tenta nos enganar quando trata também da questão da sua saúde. Vamos ainda averiguar essa situação para botar a coisa em pratos limpos. Chega de assessoria está querendo enganar a sociedade, explorar os jornalistas que de boa fé dá uma informação dessa.
dá uma informação dessa, que é difícil da gente aceitar. Uma pessoa está hospitalizada hoje em São Paulo, onde estão os melhores hospitais. Aqui também nós temos bons hospitais, ótimos hospitais. E não se tem notícia de ninguém ficar hospitalizado 3 dias para se hidratar. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias aqui na TV da Transparência, convidando-os a permanecerem conosco, sem antes se lembrar que na próxima segunda-feira, 3 professores de universidades cearenses estarão analisando aqui, a partir do meio-dia, a proposta de governo do candidato a prefeito de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes. Esses 3 professores de universidades cearenses, da Unifor, da Unicristos e do Instituto Federal, vão analisar cada uma das propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza. E pela ordem alfabética, nós vamos começar aqui na TV da Transparência, ao meio-dia de segunda-feira, com a análise das propostas do candidato André Fernandes. Na terça-feira, o candidato André Fernandes é nosso convidado a vir ao estúdio da TV da Transparência comentar as observações feitas pelos professores universitários em relação às suas propostas de governo. Ele terá meia hora ininterrupta para comentar a avaliação dos professores. E depois, na outra meia hora da terça-feira, ele será entrevistado aqui na TV da Transparência. Atentem bem, esse projeto de discussão das propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza é inédito. Todos os telespectadores, todos os fortalezenses terão a oportunidade, com esse programa, as propostas dos candidatos analisadas pelos professores universitários, os fortalezenses terão oportunidade de conhecer melhor o que pretendem fazer os candidatos quando se eleitos prefeito de Fortaleza. Agradecemos mais uma vez a honrosa audiência das senhoras e dos senhores telespectadores, convidando-os a continuarem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.